texto diz: coabitar com elas com entendimento. O que significa coabitar, queridos? Nós sabemos que o Novo Testamento, na sua maioria, foi escrito no grego. E no grego, o termo coabitar significa habitar junto em família. Coabitar com ela com entendimento. Ele está falando de um ato de prostituição. Ele não está falando de uma aventura promíscua. Ele está falando de um ato conjugal. Ele está falando da constituição de uma família, da constituição de um casamento. E que essa habitar junto em família, sim, ele diz que isso deve ser feito com entendimento. O termo grego para conhecimento é gnosis, significa ciência, conhecimento. Se nós estivéssemos usando o termo grego gnosis para falar da doutrina bíblica, ele estaria dizendo para nós: se aprofunde no conhecimento da doutrina bíblica, conheça a doutrina bíblica. Mas aqui ele está falando da gnosis, do conhecimento, da ciência, para se casar. Isso quer dizer o quê? Que um homem deve saber o que é um casamento e no que consiste uma relação conjugal antes mesmo dele casar. E se o cabra casou sem saber, precisa aprender no meio do percurso, porque não pode passar o resto da vida inteira sem saber. Ah, pastor, mas ninguém me instruiu, meu pastor não me instruiu, meus pais não me instruíram, eu já estou no meio do percurso, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos casado, pastor, mas precisa aprender, está vivo ainda, precisa aprender. Então o homem precisa, irmão, conhecer, saber o que é um casamento, no que consiste um relacionamento conjugal, uma união conjugal. Por exemplo, a união conjugal, um casamento, olha, varões, você que é casado, você que está pensando em casar, um relacionamento conjugal consiste, querido, em obrigações. Você precisa entender que você vai casar, ou que você está casado, que você tem obrigações. Tem um monte de marido negligente, pode-se dizer numa linguagem mais rude, irresponsáveis, que não cumprem suas obrigações para com sua esposa, para com seus filhos, para com o seu lar, para com a sua família. Casamento, irmão, consiste em responsabilidades. Sim, responsabilidades com a esposa e com os demais membros da família. Casamento, irmãos, significa relacionamento conjugal, sim, a união marital. O casamento consiste em limitações, que você não vai mais ser livre como você era, aquele poldozinho que pulava a cerca, que passeava de noite, ia comer pasto lá no campo do vizinho. Você precisa aprender que agora vai haver limitações, que você agora, para poder tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, você não pode mais fazer só. Você precisa do conselho de 2 pessoas pelo menos. Primeiro de Deus, segundo da sua esposa. Um relacionamento conjugal, um casamento, irmão, consiste em dividir privacidades, que agora você vai dividir sobre o seu WhatsApp, mas não é mais só seu WhatsApp. O seu Facebook não é só mais seu Facebook. O seu canal de YouTube, Twitter, Instagram não é mais só seu, é seu e da sua mulher. Ela tem acesso, ela tem a senha, tem um direito, ela deve ter. Sim. Você precisa entender, querido, que você vai ter que assumir deveres. Você vai ter que ser uma pessoa compreensiva, porque você vai estar casando, não é com outro macho, como estão criando por aí. Você vai estar casando com uma mulher que é totalmente diferente de você. E vai ter coisas que você não vai entender, não vai compreender. Você vai ter que ser compreensivo. Por exemplo, o homem não tem período menstrual, a mulher tem. E muitas mulheres, irmãos, isso cientificamente falando, irmão, muitas mulheres no período menstrual, irmãos, elas têm um negócio aí chamado de uma tal de TPM, que é uma coisa que muitas mulheres, de repente, ela é a Barbie, mas ela se transforma na mulher daquele bichinho verdinho do desenho, como é o nome dele? Do Shrek. E aquele a Barbiezinha que eu casei, meu Deus do céu, minha filha está transformada. Não, meu filho, é o TPM. É TPM. Então você vai ter que ter compreensão, relevância. Vai ter que aprender a relevar muitas coisas. Casamento, irmão, com união conjugal, relacionamento conjugal, consiste, irmão, em ajuda. Te vira aí, mulher. Não, me ajuda.
Em sustento, você precisa saber que a Bíblia exige que você vai ser o provedor da sua casa, o sustentador da sua família. Você não vai para casar para ficar aí balançando numa rede para cima e para baixo, meu irmão, sem fazer nada, como um desocupado ou como um vagabundo que não quer trabalhar. Você tem que entender, você vai ter que botar o pão para dentro de casa. Você vai ser o provedor do seu lar. Ah, pastor, mas eu casei com a mulher endinheirada. Aí é, seu gigolô. E você não tem vergonha disso, de só comer as custas dela e não fazer nada? Vamos lá. Você vai ter que entender, irmão, que você vai ter que ter cuidados, que além de outras coisas, compreende cuidar da sua esposa nas doenças e nas enfermidades. Além de ter cuidado de muitas outras coisas, cuidado da esposa nas doenças e nas enfermidades. Muitas vezes as mulheres adoecem e não têm um mínimo de cuidado do marido. As mulheres sentem dores, adoecem, passam mal, o marido não tem um mínimo de cuidado, dizer, minha filha, vamos para o hospital. Sim. Não, nós não temos carro, tem uma moto. Não tem moto, tem uma bicicleta. Não tem uma bicicleta, traz um jumento com a gaia, com a sela. Não tem, bota nas costas, sai correndo. Pega o ônibus, faz um jeito, cuida dela. Sim. Casamento, querido, envolve família. Amém? Casamento envolve sogro e sogra. Casamento envolve cunhados, sobrinhos, enfim. O casamento envolve muito mais do que pode ser visto ou imaginado por um casal apaixonado. Casal apaixonado não vê nada mais do que amor, amor. Casamento é amor. Casamento é beijo, é cheiro, é estar junto mais todo dia. Meu irmão, um casamento consiste em coisas que jovens, casais apaixonados sequer imaginam que um casamento envolve. Então, meu filho, maturidade, observação, estudo, análise antes de casar. Análise. Esse é o primeiro ponto. Coabitar com entendimento. Você precisa saber disso. Vocês que não são casados ainda estão pensando em casar, tinham que saber disso. Casamento envolve isso. Você que já é casado, você tem que saber disso. Se não está fazendo isso, precisa mudar. Você está sendo um mau marido, um péssimo esposo. E a sua esposa não está feliz, ela não está satisfeita, porque ela não tem um marido que a Bíblia exige ela não tem um marido que a Bíblia diz que o marido deve ser.